pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer um tema muito polêmico e muito assustador para várias pessoas, que é o câncer. Eu trouxe informações para proporcionar um novo entendimento sobre o câncer e a importância das defesas naturais no tratamento dessa doença. Então vamos lá. Vamos entender as estatísticas sobre o câncer. 13 milhões de novos casos anuais dessa doença. 7,6 milhões de pessoas vão morrer anualmente devido às consequências do câncer. No Brasil, 500 mil novos casos aparecerão todos os anos, sendo que 150 mil pessoas morrerão devido à consequência do câncer. Uma prospecção para 2030, 13 milhões de mortes devido ao câncer todo ano. A fonte é a ONU, Organização das Nações Unidas. Então, pessoal, analisando essas estatísticas, o que elas querem nos dizer? Que anualmente 59% das pessoas morrerão devido ao câncer a nível mundial. E a nível de Brasil, 30% das pessoas morrerão devido ao câncer. Isto é um número alarmante. E devemos pensar o que estamos fazendo para melhorar os tratamentos e o que estamos fazendo para prevenir essa doença. Será que os tratamentos vigentes estão atingindo o objetivo? As estatísticas mostram que não. Então necessitamos de outro entendimento e de outras abordagens, de uma medicina integrativa para vencermos essa luta. Então, o que é o câncer e como ele surge? Se vocês entenderem esse raciocínio e depois buscarem na internet, em outras fontes, vocês verão que o câncer não é uma doença maligna. É a primeira coisa que eu venho trazer a você e você vai estranhar. Por quê? Porque a ciência em si fala o contrário, que ela é uma doença maligna, que nós temos que iniciar um tratamento extremamente agressivo para matar o câncer, porque ele é destrutivo. E eu venho aqui trazer uma nova abordagem, que não é só minha ideia, é uma ideia de vários pesquisadores a nível mundial, que o câncer não é uma doença maligna. Então vamos entender esse raciocínio. Um grupo de células do nosso corpo, quando ela começa a receber um estímulo estressante, contínuo e de longa duração, o que acontece com essas células? Elas vão paulatinamente alterando o seu metabolismo devido àquela nova situação. Ela alterando o seu metabolismo, ela vai chegar numa situação crítica de quase morte. Então essa célula que está passando por um estado de estresse contínuo e prolongado, ela vai chegar num estado de quase morte. Ela chegando nesse estado de quase morte, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai ativar mecanismos de sobrevivência lá das eras bem antigas, da era remota, lá no início da vida, onde éramos unicelulares, uma célula só, e tínhamos um metabolismo totalmente diferente do metabolismo de hoje. E essas células, porque elas querem também viver, elas estão lutando pela sobrevivência, elas ativam esse processo
E ativando esse processo de sobrevivência que a célula adquiriu lá no começo da existência, ela muda totalmente a sua forma de se expressar. Através das mitoses, ela vai se dividir muito rapidamente e elas não vão morrer. Vai diminuir o pH do meio, deixando mais ácido e mais pobre em oxigênio. E esse mecanismo vai alimentar esse processo, surgindo o tumor. Células cancerosas everyday. O que é isso? Muitas pessoas acreditam que só aquelas pessoas que estão com câncer é que tem o surgimento de células cancerosas. Eu venho aqui informar a vocês que todos nós, seres humanos, produzimos células cancerosas todos os dias. Todos produzimos células cancerosas. É cerca de 1 milhão delas por dia. Nós temos por volta de 60 trilhões de células no nosso corpo. 1 milhão delas por dia serão células cancerosas. Se juntarmos todas essas células cancerosas, ela fica do tamanho de um grão de gergelim. Elas surgem e elas são eliminadas. E são eliminadas por quem? Pelo nosso sistema de defesa natural. Então todos produzimos cerca de 1 milhão de células cancerosas todos os dias. E por que elas não vêm à tona? Por que não desenvolvemos a doença, como várias pessoas desenvolvem? Porque nós temos um mecanismo, um sistema de defesa natural que nos protege contra o desenvolvimento do câncer. Então esse sistema de defesa, quando ele está em harmonia, quando ele está trabalhando adequadamente, nós não ficamos doentes. E aquelas pessoas onde esse sistema de defesa não consegue trabalhar adequadamente, por N motivos que entenderemos ao longo desta explanação, eles favorecem o surgimento das células cancerosas. Então entendam, todos nós produzimos células cancerosas todos os dias, cerca de 1 milhão delas. Venho aqui falar para vocês outra coisa muito importante. O câncer não é um golpe de azar na loteria genética. A ciência, até hoje, ela bateu em cima desse tema, que o câncer ele é genético, é herdado, é passado de pai para filho. A ciência até hoje vem falando, o câncer é genético, é passado de pai para filho, de geração para geração. Mas as pesquisas científicas modernas mostram-nos que não é o câncer, a genética, o pilar do desenvolvimento do câncer. A genética ela contribui, e veremos ao longo dessa explanação que a contribuição da genética ela é mínima comparada com outros fatores. Há alguma pesquisa que contradiz o que a ciência vem falando até hoje sobre a genética? Há uma pesquisa muito importante feita na Dinamarca, que é um país de primeiro mundo, um país com alto índice de educação, uma distribuição de renda mais congruente do que a nossa. Um país realmente preocupado com as condições de saúde e de educação do seu povo. Foi feita uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram 1000 crianças adotivas e pesquisaram a vida dos pais biológicos e dos pais adotivos. Então vamos entender uma coisa. Os pais biológicos, eles transferem os genes a seus filhos. Os pais adotivos não transferem os genes aos seus filhos adotivos. Aqueles pais biológicos que morreram de câncer com menos de 50 anos de idade, o que aconteceu para os filhos? Não teve uma interferência significativa no aparecimento de câncer nesses filhos. E pelo contrário, nos pais adotivos,
que não transfere os genes aos filhos, quando esse pai adotivo morreu do câncer, a chance desse filho adotivo a desenvolver câncer foi 5 vezes maior. Então o que isso quer? O que isso traz? Como é que a gente pode entender essa pesquisa? Que a genética ela contribui minimamente. E o meio ambiente, as interferências do meio, determina muito mais o aparecimento da doença. Então a Dinamarca deu um exemplo aí para o mundo, depois pesquisem na internet melhor, que foi uma pesquisa com 1.000 crianças adotivas. Elas foram acompanhadas por alguns anos e a pesquisa concluiu que o meio ambiente onde aquela criança vive é o que determinou o aparecimento da doença e não a questão genética. Foi feita uma revisão de todos os artigos, todos os periódicos e todas as pesquisas relacionadas à genética e câncer. E todas as pesquisas concordam que os genes contribuem no máximo em 15% na morte por câncer. De 0 a 15%. E os outros 85% então, quem são? Se até 15% só interfere a parte genética no aparecimento do câncer, então 85% são outros fatores. Quais são esses outros fatores? Vamos falar em epigenética. O que é epigenética? Epigenética é onde a pessoa vive, como é o clima da sua cidade, do seu estado, do seu país, o nível de poluição química, biológica, física, o que essa pessoa come, se ela faz exercício físico ou não, se ela tem um trabalho estressante ou não, se ela está num casamento onde ela é feliz ou ela é infeliz. Todos esses fatores nós chamamos de epigenética. E eles contribuem com 80% no aparecimento do câncer. Então o mito sobre o câncer que devemos eliminar, e temos por obrigação estudar mais esse tema para ajudar a desmistificar esse tema, é que a célula cancerosa ela não é uma célula maligna, e sim uma célula doente que está tentando sobreviver a todo custo. Ela é carne da nossa carne também. Só que ela desenvolve mecanismos de sobrevivência adquiridos durante 3,8 bilhões de anos na evolução do planeta. Esse mecanismo desenvolvido pela célula cancerosa, que vem de 3,8 bilhões de anos, é um mecanismo extremamente poderoso que a nossa medicina, com os tratamentos convencionais, não vão conseguir bloquear e não vão conseguir muita efetividade com os tratamentos atuais, que fazem o quê? Abaixam a resistência e as defesas naturais com quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Esse mecanismo celular que a célula cancerosa utiliza, como ele vem de bilhões de anos, ele é extremamente poderoso. Que tal a partir de agora fazermos campanha totalmente diferente daquelas que a gente já está fazendo há muito tempo? Que tal a gente fazer uma campanha não contra o câncer, mas uma campanha a favor da saúde? Que tal a gente fazer campanha não contra a violência, mas contra um entendimento melhor da vida? Vamos investir em saúde, em bem-estar, em equilíbrio interno, na integração com a natureza novamente. Por que uma nova campanha? Porque ela nos trará um novo entendimento da vida, um novo entendimento da saúde, a importância do controle das nossas emoções, a importância de retomarmos
a conexão com a natureza, com as leis naturais. Por quê? São as mesmas leis que regem o corpo biológico. Quanto mais estivermos em conexão com a natureza, mais harmonia traremos à nossa vida. Então vamos começar a entender as defesas naturais. Como já foi dito, nós fabricamos células cancerosas todos os dias. E há um mecanismo interno capaz de detectá-las e contê-las. É nisso que eu vou começar a abordar agora. Então, entendendo o nosso sistema de defesa natural, a gente tem que entender muito bem o sistema nervoso autônomo. O que ele é autônomo? Ele é autônomo e involuntário. Ele não depende da sua vontade para ele trabalhar. Vou dar um exemplo. Manda o seu coração parar de bater. Ele vai parar? Não. Por quê? Quem controla o batimento cardíaco é o sistema nervoso autônomo, involuntário. Quem controla o movimento respiratório é o mesmo sistema. Quem controla o movimento intestinal é o mesmo sistema, um sistema autônomo e involuntário. Ele se divide em duas partes, simpático e parasimpático. Vamos entender muito bem o sistema nervoso autônomo para entendermos o mecanismo de aparecimento da célula cancerosa e o melhor tratamento, o tratamento mais congruente possível. Entendendo o funcionamento desse sistema nervoso autônomo, você conseguirá fazer técnicas que não dependem de terceiros. Você mesmo vai ajudar esse sistema a trabalhar. Então eu vou dar um exemplo sobre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que prepara o corpo para uma reação. Vou dar um exemplo. Se você estiver caminhando na rua tranquilamente, e daí você avista um cachorro feroz, que vem vindo em sua direção. O nosso sistema nervoso autônomo simpático, ele fica ativado e ele vai desencadear uma reação dentro do seu corpo. Ele vai mudar o funcionamento, a bioquímica, a fisiologia do seu corpo, para o seu corpo ter uma resposta frente àquele estímulo. E o sistema nervoso parasimpático, ele faz o contrário. Após passar dessa situação de perigo, de estresse, o sistema nervoso parasimpático, ele diminui a função do simpático, trazendo o funcionamento do organismo novamente para uma condição basal e ele poupa energia. Então vamos entender de maneira resumida o funcionamento do sistema nervoso simpático e do parasimpático. O simpático, nas pupilas, ele faz a dilatação das pupilas, ele acelera o ritmo cardíaco, ele acelera a respiração, ele inibe a digestão. Por que a pessoa que é muito estressada, está muito nervosa, está passando por uma série de problemas, por que ela tem gastrite, tem úlcera? Porque o sistema nervoso simpático dela está muito ativado. E vai fazer o quê? Vai inibir a digestão. Outra coisa que ela faz é a sudorese, o suor nas mãos, aumenta muito. Agora, entenda comigo o sistema nervoso parasimpático. Ele tem uma relação muito forte com o tratamento do câncer. Vamos entender aqui, ó, o sistema nervoso parasimpático. O que ele faz? Ele contrai as pupilas, ele reduz o batimento cardíaco, ele reduz a respiração. Uma coisa muito importante é isso aqui, ó. O sistema nervoso parasimpático, ele estimula a digestão, ele melhora a digestão e ele reduz o suor nas mãos. Então você viu que interessante? O sistema nervoso simpático, ele deflagra várias ações dentro do nosso organismo. Ele muda o funcionamento de alguns órgãos e depois o sistema nervoso parasimpático vem trazendo a normalidade novamente. E atentem para um detalhe, o sistema nervoso
simpático, quando muito ativado, ele inibe a digestão. E o sistema nervoso parasimpático, ele estimula a digestão. Agora, pessoal, chegamos no slide mais importante da nossa explanação. Se vocês entenderem esse slide, vocês entenderão o mecanismo do câncer, de aparecimento do câncer, e o mecanismo para a cura do câncer. Então preste muita atenção nesse slide, que ele é o principal da nossa apresentação. Então a relação do câncer com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Que relação é essa? Se nós colocarmos o sistema nervoso simpático em estresse prolongado, o que vai acontecer? Ele vai produzir adrenalina e noradrenalina. Essa adrenalina e noradrenalina, ela vai ter ações em vários órgãos e sistemas do nosso organismo. Ocorrerá uma outra coisa, que é a produção de granulócitos. O que são granulócitos? São células de defesa, que eu selecionei a principal delas aqui, que são os neutrófilos, que destroem tecidos quando eles liberam radical livre, gerando destruição das mucosas e ocasionando um ciclo repetitivo de lesão-reparação, lesão-reparação. Esse ciclo de lesão e reparação, ele contribui para o aparecimento do câncer. O sistema nervoso parasimpático, que é fundamental de entendermos, é o seguinte: ele está intimamente relacionado com a produção dos linfócitos. O que são linfócitos? São células de defesa do nosso organismo. E qual é a função do linfócito? Destruir células cancerosas. 80% de todas as doenças, eles surgem pela ativação exagerada do sistema nervoso simpático e a diminuição do parasimpático. Então, 80% de todas as doenças, inclusive o câncer, é devido a esse mecanismo. Qual mecanismo? A ativação prolongada e exagerada do sistema nervoso simpático e a regressão, a diminuição do sistema nervoso parasimpático. Hoje, com a nossa condição de vida planetária, ela determina uma ativação muito intensa e muito exagerada de quem? Do sistema nervoso simpático, que é o sistema que, quando ativado, gera o câncer. Necessitamos muito entender a biologia da saúde. Hoje estudamos na faculdade, tanto de medicina, de farmácia, de odontologia, nutrição, nós estudamos 99% das disciplinas são focadas em patologia, em doenças, e não no entendimento da saúde. Nós precisamos reverter esse quadro. Precisamos entender muito mais do processo de saúde do que doença. Vamos fortalecer nossas defesas e melhorar nosso terreno biológico, que é o sangue. Esse é um entendimento fundamental. Por quê? Porque o terreno biológico é aquele que determina se nós teremos saúde ou doença. Vamos criar uma biologia da saúde dentro de nós? 40% de todo câncer ele é prevenível. Isso, quem está falando? São duas instituições muito importantes. Uma é uma instituição mundial de pesquisa sobre o câncer e que foi validado pelo Instituto Nacional de Câncer da França em 2009. O que eles concluíram? Que 40% do câncer é prevenível através de apenas duas coisas: a melhora da nutrição e o exercício físico. A informação pode salvar muitas vidas. Nós precisamos, a cada dia, mantermos informados. Os órgãos de pesquisa estão fazendo a sua parte e nós devemos fazer a nossa. Quem procura, cura.
Tudo que você está falando está baseado em estudo? Sim, eu fui pesquisar as fontes e selecionei alguns estudos, dentre eles esses estudos aqui muito importantes. Foi feito estudo em 11 países da Europa durante 12 anos. E uma região do Reino Unido foi acompanhado por 11 anos, 20 mil pessoas. Então não são 12 meses, nem 120 dias, nada disso. São 12 anos de acompanhamento de um grupo de pessoas. Qual que foi a conclusão do estudo? Foi a redução de 60% das mortes por câncer daquelas pessoas que adotaram hábitos saudáveis. Quais hábitos saudáveis? Melhora da nutrição, prática de exercício físico e maior controle emocional. Então, dentre essas pessoas que tiveram essa mudança de hábito, 60% de redução de morte pelo câncer. E outro detalhe, comparada com outras pessoas da mesma idade, elas aparentavam 14 anos a menos do que as outras pessoas. Um artigo publicado no periódico Câncer em 2018, ele acompanhou mulheres com câncer de mama por 11 anos. E essas mulheres, elas fizeram tratamento convencional, com químio, rádio e cirurgia. Detalhe, aquele grupo de mulheres que fizeram tratamento concomitante com a medicina integrativa, acupuntura, fitoterapia, massagens, yoga, tai chi chuan, melhora dos hábitos alimentares, as mulheres que fizeram concomitantemente esse tratamento tiveram 68% da redução de morte por câncer. Lembre-se que foi 11 anos de acompanhamento dessa pesquisa. Então os números nos mostram que a pessoa deve procurar outros tratamentos para conciliar com o tratamento ortodoxo e o tratamento proposto pela medicina. Até agora você falou que é importante fortalecer as defesas naturais. Isso. E como fazer isso? Tem alguns tópicos que eu queria discutir com vocês. É através dos hábitos de vida saudáveis, não ter medo do câncer. Daí você fala, nossa, isso, como que eu não vou ter medo do câncer? Se você não conseguir por você, você tem que buscar ferramentas, buscar profissionais da área de saúde para te ajudar. Quanto menos você tiver medo do câncer, mais protegido contra o câncer você fica. Então você já está entendendo como surge o câncer e quais são as formas de combatê-lo, através das nossas defesas naturais. Então, quanto mais você se fortalecer, menos medo você terá do câncer. Menos medo do câncer, você está agindo de maneira positiva. A chance do câncer aparecer ficará muito diminuída. Outra coisa, eu vou ensiná-lo a fortalecer o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que produz linfócito, que é uma célula de defesa, que ajuda a combater o câncer. E você precisa de uma equipe multiprofissional de saúde. Médico, farmacêutico, nutricionista, psicólogo. Você não pode ficar na mão de um profissional só de saúde. Porque como vimos nas pesquisas, quando complementamos os tratamentos, o índice de mortalidade reduz drasticamente. Então agora você vai aprender como estimular o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que não vai deixar o câncer aparecer. Primeira coisa, você tem que estimular o trato gastrointestinal com uma nutrição natural e integral. Porque como vimos anteriormente, o sistema nervoso parasimpático está intimamente ligado com o trato gastrointestinal. Você fazendo uma alimentação balanceada e saudável, você vai deixar esse sistema trabalhando em harmonia. Esse sistema estará ativado. Outra coisa é o arroz integral. Tem um cientista japonês que já provou isso aí em laboratório
que o arroz integral ele aumenta a produção dos linfócitos. Quem são os linfócitos? As células de defesa que combatem o câncer. Outra coisa importantíssima é a melhora da circulação sanguínea, através de atividade física, práticas integrativas de saúde, banhos de imersão quente, caminhadas. Você tem que ter uma boa circulação de sangue. Outra coisa, atitude mental. Uma atitude mental diferente daquela atitude depressiva, de medo, de insegurança. Através do quê? Do riso, da alegria, de ver o lado bom da vida. E eu gostaria de citar uma pessoa aqui que chama Norman Cousins. Pesquisem sobre essa pessoa na internet depois. Ele tem uma história de vida muito impactante que pode servir de lição para muitas pessoas. Ele foi um jornalista americano que ele sofreu de uma doença grave e incurável, segundo os médicos. Ele já estava no leito hospitalar há vários meses, imóvel, tomando vários tipos de medicamento, inclusive corticoides, e ele, como a doença dele era incurável, segundo os médicos, ele se deu alta, contratou uma enfermeira e foi embora para casa. Chegando na sua casa, a única coisa que ele podia fazer era assistir filme. Então ele optou a assistir filmes de comédia, programas humorísticos, e ele começou a ver um outro lado da vida, se envolver naquele ambiente de riso, de alegria, de não levar a vida de maneira tão pesada. E ele começou a sentir uma melhora no seu corpo físico, começou a voltar lentamente seus movimentos. Ele decidiu não tomar mais os corticoides. Com isso ele foi melhorando mais ainda a questão dele de saúde, ele recebia a visita de amigos na sua casa, até que ele chegou num estado que ele retomou todas as suas atividades, voltou a andar, a trabalhar. Ele foi convidado por várias emissoras de televisão dos Estados Unidos para falar sobre tudo que ele passou, para dar uma mensagem para as pessoas. E com isso ele conseguiu um programa de TV onde ele falava sobre saúde e falava sobre tratamentos complementares e como que ele chegou numa possível cura. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre essa pessoa. Ele escreveu vários livros a respeito disso, e um dos livros é a respeito do riso, da importância do rir, da importância de se envolver num ambiente de alegria e encarar a vida de um outro prisma, com a outra finalidade. No ano 4 antes da era cristã, o Sêneca, que foi um filósofo muito importante da antiguidade, ele já dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. Agora eu quero compartilhar com vocês um trecho do filme O Amor é Contagioso, do Pat Adams. Foi um filme que marcou muito a minha vida. Eu entendi bastante coisas benéficas, coisas importantes a partir da observação das pequenas coisas da minha vida. Eu gostaria de compartilhar um pedaço desse filme com uma mensagem para vocês, uma mensagem de otimismo, que você também pode sair dessa situação e chegar à cura através das nossas defesas naturais e através da integração novamente com a natureza e com a vida.
quais foram as referências que eu utilizei para montar esse trabalho. O primeiro foi um livro que chama Anticâncer, Prevenir e Vencer usando as nossas defesas naturais. Foi um médico psiquiatra que teve câncer no cérebro. E ele conseguiu uma qualidade de vida muito melhor quando ele introduziu as práticas naturais para ajudar no tratamento. Gostaria que vocês adquirissem, quem quer prevenir o câncer e quem está passando pela doença, gostaria que vocês comprassem esse livro, o número 1 aí da referência. O número 2, A Revolução Imunológica, foi um cientista, um médico japonês, o Toru Abo, que fez um trabalho científico lá no Japão, muito intenso e de peso, e ele mostra a importância das nossas defesas naturais para não desenvolvermos o câncer e, caso ele apareça, a gente conseguir contribuir com com a melhora das defesas naturais para que ele vá embora. O terceiro é um documentário, na verdade o terceiro não, é o professor José Felipe, um artigo que ele escreveu sobre a célula cancerosa, para desmistificar que ela é uma doença maligna. O quarto é um documentário que vocês encontram no YouTube, que ele é dublado, sobre a cura do câncer. O médico é o Dr. Gerson, que fugiu da Alemanha na época do nazismo para os Estados Unidos. É um documentário importantíssimo para quem está fazendo tratamento do câncer, para entender o valor daquilo que você pode fazer e não vai deixar na mão dos outros. Você tem uma parcela muito grande, você tem que colaborar de uma maneira efetiva para a cura do câncer. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade. Você vai entender o processo de cura através das terapias naturais. E o último é um método Kovacic, que foi um brasileiro que pesquisou sobre o câncer. É um documentário também. Então assistam esses dois documentários, o número 4 e o número 5, para você entender realmente que ela não é uma doença maligna. Fico à disposição de vocês para dúvidas, críticas construtivas, maiores informações, e acompanhe os próximos vídeos onde eu abordarei esse tema a respeito do tratamento, para você entender como é o tratamento convencional, os alimentos que ajudam na prevenção e na cura do câncer, os alimentos e os hábitos que favorecem o aparecimento do câncer. Então, continue nos acompanhando, faça a inscrição no nosso canal e até a próxima.